com o nosso convidado, o Coronel Gerson Gomes. Tem pergunta agora de Eduardo Borgo. Coronel, pois não, Borgão? Coronel Gerson, prazer falar com o senhor mais uma vez. Coronel, há pouco tempo saiu uma matéria, agora, hoje pela manhã, do Luiz Batistella, da Revista Oeste, com o título Hezbollah e Irã ganham espaço no Brasil sobre silêncio diplomático. Nessa matéria eles citam o portal argentino Infobae, dizendo que o diretor da Universidade Iraniana, Al-Mustafa Ali Abbasi, está no país nesse momento. Esse diretor ele teria sido acusado pelos Estados Unidos de atuar como base de recrutamento ali de pessoas ligadas a movimentos extremistas, e o próprio instituto dele também teria sido acusado pelos Estados Unidos e Canadá de treinar milícias xiitas, né, ligadas às forças Quds. Enfim, semana passada nós tratamos aqui da ligação ali, da proximidade do Brasil com movimentos extremistas na Tríplice Fronteira. E agora, expoentes ali do terrorismo, né, de atos extremistas que foram sancionados pelos Estados Unidos, vindo para o Brasil. Inclusive teve um avião aqui, um Airbus, acho que A340, que veio para o Brasil e ninguém comenta sobre o motivo, o que veio fazer no país. Enfim, essa ligação do Brasil com o Irã, com movimentos terroristas, esse não seria o ponto principal de estudo dos Estados Unidos, de aplicação de sanção, onde a questão da liberdade de expressão seria mais ali um pano de fundo, a questão dos direitos humanos, essa aproximação do Brasil com o Irã, com movimentos terroristas, extremistas, não seria essa real preocupação, tendo em consideração que acho que um almirante veio para cá, Coronel, me corrija se eu estiver errado, na semana retrasada dos Estados Unidos, não seria esse o foco mesmo dos americanos, essa aproximação do Brasil com essas entidades e esses países? Pois é, Borgo. Peraí, deixa eu ver se eu cortei aqui o som. Não, tá tudo certo, Coronel, tá tudo ok. Ok, tá bom. Então, Borgo, olha só, vamos tentar colocar esse assunto dentro de um contexto maior, linkando com um evento que vai acontecer na semana que vem no Brasil. Nós temos uma cúpula do BRICS que ocorre na semana que vem, já ali, acho que no dia... já começa as atividades durante a semana, a cúpula mesmo, acho que é no dia 6, 7 de junho, e que, como até o Pitoli colocou, que há um certo ardil, né, de retomar a questão do debate no Supremo Tribunal Federal, justamente numa semana meio esvaziada, porque vários parlamentares estarão no Rio de Janeiro em função da cúpula do BRICS. Mas eu queria te chamar a atenção, porque entre os países participantes existem, claro, os tradicionais, né, Brasil, China, Índia, África do Sul e a Rússia, né? Esses países, a esses países foram se juntando outros países, e aquela pegada inicial, que era uma pegada econômica, ela acabou se transformando numa proposta política. E essa proposta política, ela tinha uma pauta inicialmente de reunir ali os países em desenvolvimento, inclusive o próprio Brasil, que agora está na liderança do BRICS, e é uma liderança rotativa, este ano é o ano do Brasil, por isso ele vai sediar no Rio de Janeiro esse evento, e ele propõe a retomada do conceito do Sul Global, né? Tanto que você lembra que houve aquela foto, né, emblemática da presidente Dilma com o planisfério colocando o Brasil ao centro e de cabeça para baixo, né? Colocando como se o hemisfério sul estivesse no centro da atenção agora. Essa proposta, ela reúne países que não têm muita afinidade. Então você veja que nessa reunião do BRICS estará presente o Irã. E como você diz do Irã, estará presente também a Arábia Saudita. Há representantes confirmados, inclusive, dos países que o presidente Trump visitou recentemente ali no Golfo. Há uma iniciativa da China de ter um certo protagonismo na pacificação ali do Oriente Médio, propondo, inclusive, parcerias econômicas, etc. Então você vê que esse multilateralismo, isso que está acontecendo hoje no mundo,
é uma dificuldade. Algumas semanas atrás, inclusive, Pitoli, eu estava olhando aquele vídeo que vocês fizeram do corte do xadrez 4D, que eu tentava explicar ali a estratégia do Trump. Tem uns 800 mil views já ali na Auriverde. Eu fiquei impressionado, mas é mais ou menos isso que, para entender, Borgo, hoje a geopolítica internacional, você não consegue olhar o preto e o branco, dizer o que é preto e o que é branco. Tem muitas nuances de cinza, e mais do que isso, existem situações em que uma expressão de poder, que no caso eu vou citar a expressão econômica, atualmente dentro da política externa dos Estados Unidos, ela é preponderante sobre a expressão militar. Aí você fala da visita do almirante. Sim, o almirante comandante, né, o Halsey, comandante do Comando Sul, que é responsável pelas Forças Armadas dos Estados Unidos em toda a América Latina, América do Sul, ele foi ao Brasil e chamou atenção para uma outra tríplice fronteira. Claro, existe a tríplice fronteira já tradicional, que a gente sabe que existe a atividade do Hezbollah, existe a atividade iraniana, mas existe uma atividade já histórica ali entre Argentina, Paraguai e Brasil, numa zona de homicídio, de onde saiu inclusive os ataques terroristas que causaram várias mortes na Argentina. Isso já é muito conhecido. O que ele chamou a atenção foi para o Acre, porque aquela fronteira ali em Assis Brasil, entre Bolívia, Peru e Brasil, e que foi utilizado como rota de entrada de grande quantidade de haitianos que fugiam do Haiti e que não tinham como entrar no Brasil legalmente e entravam ali pelo Acre. Essa rota é uma rota muito utilizada não só pelo narcotráfico, mas agora aproveitam a comunidade árabe gigantesca que existe ali no Acre, e já existe presença de afegãos, existem presença de pessoas que já saíram dos conflitos na Síria, do tempo até mesmo da guerra ali com o Hamas na faixa de Gaza, que estão se concentrando ali com conexões familiares de pessoas que são brasileiros, de gerações que estão ali, empreendedores, mas que nunca deixaram de ter a conexão com as suas famílias e agora começam a ser utilizadas essas conexões para a formação de algo similar ao que está acontecendo ali na tríplice fronteira já conhecida de Foz do Iguaçu. Então hoje a CIS Brasil tem condições, ou pelo menos reúne condições, e é isso que o americano chama atenção. O BRICS, na semana que vem no Brasil, ele terá uma característica interessante, porque países que os Estados Unidos têm feito acordos importantes econômicos, como a própria Índia, que o J.D. Vance foi à Índia e fez acordos e colocou questões, inclusive o Trump conseguiu arrefecer aquela disputa ali entre Índia e Paquistão, também utilizando muito mais a componente econômica até do que militar. Esse novo momento que a gente vive acarreta esse tipo de coisa, que às vezes a gente não entende. Poxa, mas como é isso? A Índia está no BRICS e briga com a China, a Índia está no BRICS e ao mesmo tempo está na quadrilateral, na aliança quadrilateral militar ali para conter a China no Mar da China, ali junto com a Austrália, Japão e Estados Unidos. Como é que funciona isso da Arábia Saudita estar no mesmo local que os iranianos, quando eles estão ali dentro do Iêmen, quebrando o pau ali junto com os Houthis, porque a gente sabe que aquela guerra é uma guerra entre a Arábia Saudita e o Irã dentro do Iêmen. Então, como é que funciona isso? Eu digo para você, o Borgo, que nós precisamos hoje amadurecer no Brasil e ter a nossa própria política externa, o nosso próprio planejamento estratégico. E onde é que a gente esbarra? A gente esbarra, infelizmente, nesse governo que nós temos do PT. Por incrível que pareça, esse governo do PT ele é um retrocesso tão grande para o país. Por quê? Porque ele não permite que o Brasil surfe essa onda da geopolítica de uma maneira adequada, porque ele ainda está ancorado dentro dessa ideologia, dessa promoção que ele faz do sul global, que é a ideia de você, é até romântica, uma ideia de você tentar reunir os países desenvolvidos, etc. Só que ele esquece que o Brasil não tem estatura geopolítica de se manter, ou pelo menos de tentar sair do muro e cair de um lado só, como ele tem feito. Infelizmente, o presidente Lula, ele quer cair no colo da China, ele quer um alinhamento maior com a Rússia, com o Irã, com muitas vezes esses movimentos como o Hezbollah e o Hamas, ancorado e eixado ainda naquela pegada marxista do século passado.
E vários desses países, inclusive, já perceberam que o filme já adiantou. Vários desses países têm uma visão muito mais pragmática no campo econômico. E, infelizmente, o Brasil perde a oportunidade. Se você olhar a pauta do que está sendo proposto para a reunião do G20, você vê. É uma série de platitudes. E pouca coisa realmente caminhando na direção de aproveitar esse momento de redesenho que os Estados Unidos de Trump estão provocando. Até pela estatura geopolítica dos Estados Unidos, e que seria o momento, em vez de tentar construir ou se alinhar com uma força contrária, de talvez fazer o papel que alguns desses países, como a própria Arábia Saudita, os Emirados Árabes, a Índia, eles fazem com mais sabedoria, de saber jogar dos dois lados. E o Brasil, Borgo, é um dos poucos países do mundo que tem capacidade efetiva, porque é um país tropical, é um produtor de alimentos, é um país industrializado, tem uma certa capacidade econômica, porque tem uma população de um mercado consumidor interno muito grande, mas infelizmente ele não aproveita o fato de que ele produz o alimento que a China precisa e ao mesmo tempo é o grande importador de serviços e alta tecnologia do Ocidente. O Brasil está bem no meio dessa disputa geopolítica, mas pelo governo Lula, a hostilidade do governo Lula, que você vê, nós até hoje não temos nenhum embaixador dos Estados Unidos designado para o Brasil, até hoje o nosso ministro das Relações Exteriores não conversou ainda com o Marco Rubio pessoalmente, veja só, pela grandeza do país, isso seria óbvio, seria um dos primeiros países a conversar, e você vê ministros e várias autoridades dos Estados Unidos frequentando até o governo argentino hoje, transformando a Argentina talvez num case de prosperidade e sucesso ali na América Latina, tomando até um certo protagonismo internacional, mas vamos ver o que vai acontecer, Borgo. Essa questão do terrorismo internacional já é velha conhecida. O que existe agora de novo é o quê? É que o narcotráfico, o crime organizado no Brasil cresceu tanto, o PCC e o Comando Vermelho, que as articulações internacionais deles hoje já estão ali na Bolívia, na Venezuela e na exploração de ouro ilegal em vários países, como o Peru e na própria Venezuela também. Essa atividade dos grupos iranianos terroristas junto ao Hezbollah na América Latina cresceram muito. E com a conexão do narcotráfico com o terrorismo internacional, isso passa a ser um assunto militar, não somente um assunto de polícia. E é esse o problema que o Brasil enfrenta hoje, Borgo. Nós temos que nos readaptar o nosso próprio sistema de inteligência, de ver que os Estados Unidos e vários países, Israel e países europeus, já olham o PCC hoje como talvez o principal cartel de drogas da América Latina em movimentação financeira. E isso, óbvio, tem grande penetração na política, até na economia formal, como a gente está vendo, a utilização das bets para lavagem de dinheiro. Ou seja, hoje esse problema no Brasil se transformou num problema muito maior do que a política de segurança pública pode resolver. Então, nós precisamos, como sociedade, chegar a uma conclusão. Está incomodando? Enquanto não estiver incomodando, Borgo, vai acontecer aquilo que a gente já falava, que acontece nas sociedades europeias. Eles vão empurrando com a barriga até que chega um ponto que ninguém aguenta mais. Não sei se a gente já chegou nesse ponto. Eu gostaria, para a gente romper essa indiferença, Borgo.